Então, por exemplo, quando Michael Jackson se transformou todo, ele continuou sendo negro, porque a origem dele é negra. Então, nos Estados Unidos, se eu fosse, né, uma pessoa dos Estados Unidos, eu seria negra, porque a minha avó é negra. No Brasil, eu sou o quê? Porque a minha aparência é branca. E aí algumas pessoas começam a discutir, e a verdade é essa. Se a gente começar a pensar bem, ninguém pensa muito na sua origem para discriminar, né? Vai pensar o quê? Na aparência, como o caso dessa menina de 4 anos que sofreu essa história. E a gente tem milhões de histórias de racismo para contar, e vocês devem ter milhões de que aconteceram com vocês ou de pessoas que vocês conheceram. E algumas pessoas falam assim, mas isso é só uma questão de pobreza, né? Só porque o cara é pobre, então ele vai sofrer preconceito. O cara que é pobre, ele sofre preconceito também de classe, né? Ele também sofre preconceito de classe. Se for mulher, sofre preconceito porque é mulher. Se for negro, só vem pronto, mistura tudo. Mas só para contar para vocês uma história que aconteceu com a filha do governador do Espírito Santo nos anos 1994 ou 93, não me lembro muito bem. Ela estava no prédio e aí, conversando com uma amiga, segurou a porta do elevador. Nisso, alguém começou a esmurrar a porta em cima porque o elevador não subia. Aí ela largou a porta, o elevador, né, subiu, ela foi, apertou de serviço e desceu uma mulher com um filho de 18 anos. A menina tinha 19, filha do governador do Espírito Santo. Uma filha do governador estava num prédio o quê? De pobre? Não, né? De classe média, classe alta. Desce então a mulher e fala assim pra ela: você, empregadinha, você não tinha que estar, você atrapalhou meu horário, você começou, aí começou a esculachar, sua preta, empregadinha, você tá atrapalhando, não tinha que segurar a porta do elevador. E ela disse: você sabe com quem você tá falando? Que também é um problema do brasileiro, né? Você sabe com quem você tá falando, né? Então, mas naquele caso não deu em nada, você sabe com quem você tá falando. E o menino bateu nela. Bateu nela, a mãe segurou a garota e o garoto bateu nela. E aí foram pra delegacia, coisa e tal, e essas questões aí de justiça, eu não sei como é que eles foram presos ou não sei. Oi? A filha do governador deve ter sido... Oi? A filha do governador, não é cara não. Bom, enfim, então no Brasil a gente tem o preconceito de marca, né, como sendo uma coisa muito forte. E aí a gente vai ter lá nos anos 1970 e 80, o movimento negro vai surgir com uma força muito grande, e ele vai começar então a colocar, né, como movimento social, alguma pressão no governo pós-ditadura militar, quando os movimentos sociais, não só o movimento negro, mas uma série de movimentos sociais começam a tomar força no país. O movimento negro é um desses que começa a colocar pessoas em posições estratégicas dentro do próprio Estado, né? Conseguem entrar, principalmente nos últimos 10 anos, você vai ter uma secretaria especial na política de igualdade racial, que é a CEPIR, e vai existir vários órgãos PIR. Dentro do Estado tem secretaria, dentro dos municípios tem coordenadoria. Por quê? Uma coisa que é legal a gente ressaltar, né, toda essa trajetória da história do país, desde o momento da colônia até hoje, é que a gente também tem que começar a ter uma ideia de que a população negra nunca foi passiva. Embora houvesse, né, muita gente passiva, porque como existe hoje em dia, né, as pessoas, mas por que a vida é assim, ninguém faz nada, é Deus, é o governo, sei quem vai aceitando, tudo. Havia várias pessoas que não aceitavam, né? E aí existiram os quilombos, né? Havia também resistência dentro da própria, do próprio engenho. Então havia várias artimanhas que os escravos usavam que eram formas de resistência e negociação, do tipo, o cara às vezes fugia porque ele queria namorar a escrava da outra fazenda. Aí saía fora, depois ele voltava, né? Ou então ameaçava a senhora, né, vamos fazer um feitiço aqui, vai secar teu ventre, você não vai ter filho, não sei o que. Aí a mulher morria de medo, né? Então havia várias formas de resistência cultural, né, mantendo a sua tradição, reinventando as tradições que vieram da África, resistência religiosa, né? E a gente tem o tal do sincretismo religioso.
que é essa fusão, né, do que se acredita, do culto ancestral que foi trazido com elementos da Igreja Católica, né, para o cara poder fazer o culto dele e o Senhor lá não perturbar. Mas sempre houve alguns momentos de resistência. Durante todo o período da história do Brasil, você vai ver nos anos 30, você vai ter a criação da Frente Negra Brasileira, que fez o quê? Eles promoveram a educação, a alfabetização para os negros que, em sua maioria, eram muito pobres, como ainda é hoje, que é grande parte da população pobre. E aí foi tendo vários movimentos de resistência. Ela já está me cortando assim. Vou continuar falando. Mas a sua professora chegou, já vou passar a palavra para ele. Mas, de qualquer forma, gente, o que eu quero deixar de recado nessa história toda para vocês? Que o nosso país, essa história do racismo, ela acompanhou desde que o nosso país foi criado, descoberto, inventado, né? O Brasil foi se construindo. Essa questão da raça sempre esteve presente nas relações pessoais, nas relações de Estado, e hoje nós temos relações de Estado, né? O fato da gente estar falando aqui na escola hoje sobre isso já é uma questão também de Estado, porque nós temos leis que tornam obrigatório o ensino de história da África. Mas sempre foi ensinado? Era, mas de umas formas assim um pouco diferentes do que de fato ocorreram, né? E o meu recado para vocês é o seguinte: todo mundo tem algum preconceito com alguma coisa. Todo mundo tem, né? Mas o grande barato da gente é nós nos conhecermos. E se a gente se conhece, a gente sabe onde guarda o nosso preconceito, seja ele qual for, e a gente tem que ter inteligência, né, para parar e pensar. Isso é uma grande bobagem. Porque às vezes a gente tem preconceito com alguém e várias pessoas têm muitos preconceitos com a gente. Então a gente tem que começar a aprender a se colocar no lugar do outro. Se eu sofro porque eu sou mulher, porque eu sou gorda, porque eu sou negra, porque eu sou pobre, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, não vou fazer ninguém sofrer também, né? Então esse é o meu recado para vocês. Depois